noite! Hoje estamos iniciando a nosso especial de Natal 2020. Nosso mês inteirinho vai estar recheado com uma programação maravilhosa e não seria diferente no nosso queridíssimo Mob Live. Hoje estou toda aparamentada, meu querido, que aqui em Curitiba tá fazendo muito frio, então nada mais justo do que valorizar o Natal norte-americano com essa singela homenagem. Boa noite a todo mundo. Nós vamos ter então hoje uma live super especial de inauguração então desse especial de Natal do mês de dezembro. E hoje então vai ser com a nossa querida Sandra Calado, que já esteve conosco em outros momentos e outras vezes, que é a presidente da ASEAMA, que para quem não conhece é o primeiro centro espírita do Brasil com um tratamento exclusivo para os animais. E ela já chegou. Vou puxar ela aqui pra gente. Cá, Sandrinha. Aí! Boa Boa, noite! boa noite, tudo bem? Deixa eu Tudo arrumar bem, aqui minha. Sandrinha? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ah, a gente sempre te adora de convidar a senhora e trazer tantos conhecimentos, né? Que a senhora pegou feio, né? Perdão. Senhora doeu no meu coração, a gente supera. Desculpa, Não tem desculpa. Eu problema. venho de colégio militar e aí senhora é o sinônimo de respeito. Perdão. Sem problema, sem problema. Mocinha. Então tá. Então, como eu tava falando pro pessoal, né? Essa é a primeira Move Live desse especial de Natal. Ah, tá me zoando aqui. E o bom é que a gente tá entre amigos, né? Então não fica uma situação chata. É, Mas então, e aí hoje nosso tema, né, para a gente inaugurar nada mais justo do que falar sobre Jesus, né? sim, Então, o pessoal tá chegando, a gente pode começar fazendo a nossa prece e a gente já vai entrar no assunto do tema, tá bom? tá Mais uma ótimo. vez, obrigada por ter aceito o convite, Sandra, sempre um prazer. A gratidão é minha. Tá bom. Você gostaria de fazer a prece final ou inicial? Você que Eu faço escolhe. a final, você faz a inicial. Aí você já faz com aquela irradiação, aquela coisa, tá bom. É. Então, vamos fechando os nossos olhinhos, nessa alegria contagiante, desse final de ano, de um ano de tantas provações que tivemos, mas que com certeza, Senhor, conseguimos aproveitar essa oportunidade para crescermos um pouco mais, talvez crescermos um pouco mais rápido do que de costume, mas que agora, nessa época do ano, onde já conseguimos sentir as energias natalinas no ar, a presença de Jesus ainda mais intensificada nos nossos corações, pedimos então novamente para que seja acompanhado esse trabalho do Move, essa Move Live, que possamos estar conectados com Jesus, que Ele possa utilizar de nós para a sua mensagem e que todos aqueles que estão aqui nos escutando possam estar com o coração aberto para essa mensagem de amor e compaixão para todos os seres. Gratidão, Pai querido, e as falanges de Francisco de Assis que nesse momento nos assistem, com certeza. Fica conosco, Pai querido, hoje e sempre. Que assim seja. Ai, ai. Então, eu assim, já tô super contrariando o tema, porque a gente estava até conversando, né, Sandra, que a gente quer começar a falar sobre o Natal, né, do ponto de vista de como nós conhecemos o Natal, né? Essa visão, assim, que a gente chama de pagã, né? Que é vestir vermelho, colocar uma touquinha, colocar o pinheiro, né? O pinheirinho de Natal, enfeitar a casa com as luzes, né? Então eu tô já fazendo tudo errado, mas tudo bem, é porque eu adoro essa época e eu adoro encher tudo com essas coisas pagã mesmo. Mas assim, o importante é Jesus no coração. Eu acho que independente, né, da roupa, é o que a gente tem de atitude. Então, tá tudo certo. Então, para começar, eu queria muito saber qual é a sua opinião nesse sentido
do Natal que a gente tem hoje em dia como comum, né? O que você enxerga talvez de equivocado nessa maneira como nós lidamos com isso, consumimos também no Natal em diversos aspectos. Então, primeiro acho que eu queria ouvir um pouquinho da sua visão e depois a gente pode trazer a visão do Espiritismo. O que você acha? Olha, na verdade, embora realmente nós temos uma visão materialista, por quê? O mundo capitalista, que é um mundo que nós vivemos, que é um mundo muito voltado para a matéria, muito voltado para esta existência terrena, trabalha constantemente para o consumo, né? Então nos estimula ao consumo constante. Eu não vejo nada de errado em nós comemorarmos o Natal como nós comemoramos, né? Porque assim, olha, vou me trazer como exemplo, e eu sei que o que eu vou dizer vai refletir para muitos, porque é uma coisa que nós temos. Essa maneira de vivenciar o Natal é cultural, não só nossa no Brasil, mas no mundo todo. É claro que nós importamos uma série de situações. Por exemplo, a roupa quente do Papai Noel não combina com o nosso clima tropical. Ainda que no Natal sempre chova, não cabe aquela roupa tão fria para neve, né? E nós acabamos trazendo isso e outras coisas que nós importamos. Mas eu me lembro, eu tenho certeza que você tem lembranças, e quem está nos ouvindo também tem, de quando durante muitos anos, enquanto minha mãe, inclusive, esteve encarnada, na verdade, ela montava a árvore de Natal, ela fazia comida para a família toda, então ela montava a mesa de Natal, cantando as canções de Natal. Então eu me lembro dela montando a árvore e nos chamando, vamos montar a árvore, hoje é dia de montar a árvore. Então era uma coisa em família. Claro que a árvore é um consumo, é desnecessário, não precisava. Mas no estágio evolutivo que nós estamos, esse tipo de situação nos acende o convívio em família, né? E quando nós não temos família para fazer, a gente fica deprimido. Puxa, eu não tenho mais minha mãe. Eu ouvi esses dias de uma amiga querida dizendo assim, olha, depois que meu pai desencarnou, eu fiquei vários anos sem comemorar o Natal. Eu só voltei a comemorar o Natal quando meu neto nasceu, porque eu não achei justo com ele não ter essa tradição que eu criei com a minha família. Então, embora a árvore, os presentes e o consumo excessivo, não há dúvida, nós temos, assim, uma fraternidade envolvida nesse processo, a reunião de família, as músicas de Natal, assim, as nossas lembranças de Natal, de quando a gente era criança. Meu pai, por exemplo, sempre foi um homem muito magro, magérrimo. Eu não puxei para ele, infelizmente, mas ele sempre muito magro. Mas eu me lembro de eu criança, ele se vestia de Papai Noel. É óbvio que eu olhava. Eu tinha certeza que ele não era um Papai Noel, porque ele era muito distante. Além de ser muito alto, ele era muito magro. Então eu olhava e falava, meu pai. Mas eu fingia que eu acreditava, porque ele se vestia para que nós pudéssemos vivenciar o Natal da melhor forma. Então, o que é imprescindível, a gente pode e deve trocar presentes, mas o presente deve ser um símbolo de quanto nós amamos aqueles com os quais nós estamos presenteando, né? Outra coisa que é imprescindível, e aí que talvez seja a nossa primordial falha, nós não podemos nos esquecer do aniversariante, né? Então nós vamos presentear os nossos familiares queridos com os presentes de Natal, dizendo para eles simbolicamente o quanto nós os amamos. E até aqueles que nós temos dificuldade, que às vezes estão na família, vai passar o Natal todo mundo junto, né? O presente, porque eu não posso não dar, né? Visto que eu dei para todo mundo, não posso não dar para a pessoa X, mas também vai quebrando, exato, vai quebrando essa coisa, esse sentimento de animosidade. Então, assim, essa troca fraterna, essa reunião de família, ela realmente é importante. Esses vínculos criam lembranças e quebram animosidades e também fortalecem os vínculos de almas afins que dividem a reencarnação no processo de evolução. Então, tem toda esta tradição, mas é imprescindível que nós nos esqueçamos que nós temos um irmão mais velho dentro desta família, que é o aniversariante. E ele, sem dúvida nenhuma, deve ser o principal a ser presenteado. Então, dentro deste conceito, né, do Natal, nós precisamos trazer o aniversariante. Então, eu gosto do Natal tal
qual você gosta. Eu gosto de ver as ruas enfeitadas. O Natal, assim, ele acaba despertando muitas vezes nas pessoas uma solidariedade. Tem gente que só faz caridade no Natal. Natal é época de fazer caridade. Então eu vou pegar as minhas coisas que eu não uso mais, vou doar, eu vou doar uma cesta básica. Então tudo isso é um conceito formado que é importante que nós tenhamos. Vai chegar um dia que nós vamos viver o Natal todos os dias, mas o Natal com Jesus. Então a gente vai viver o Natal com o aniversariante e vai vivenciar uma fraternidade no mundo presenteando o aniversariante. Mas por enquanto, nós estamos nesse estágio de evolução. Que maravilha, Sandra. E você está falando assim, então, de trazer Jesus para essa comemoração, para essa celebração. Como que você acha assim que seriam as ferramentas práticas para a gente fazer isso, sabe? No próprio mês, talvez, ou no dia, algo assim. Bom, se nós nos lembrarmos do principal, às vezes a gente monta o presépio e não entende aquela representação. O que é aquele presépio? A gente até teve um bate-papo nos bastidores, né? Que é uma coisa interessante, que o primeiro presépio quem fez foi Francisco de Assis, né? Uma forma de homenagear Jesus, né? Mas o presépio nos conta Emmanuel, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, ele representa, ele não fala do presépio no livro, mas ele fala do nascimento do Cristo em si. E ele nos conta que assim, a manjedoura ela é um símbolo primordial nesse processo. Eu vou trazer para nós, para o nosso entendimento, porque veja, Jesus, ele nasce deitado, né, apoiado sobre o reino mineral, deitado sobre o reino vegetal, visto pelo reino animal e compreendido pelo reino humano. Então, assim, na manjedoura nós temos a representatividade de Jesus, do Cristo Jesus, deste arcanjo, nascendo para todas as criaturas de Deus. Então, quando nós vamos ali montar o nosso presépio, por exemplo, é imprescindível nós nos lembrarmos do que significa, daquele significado. Do significado, por exemplo, dos 3 reis magos. Nos conta o livro Maria de Nazaré, do Espírito Mirambês, psicografia do João Nunes Maia. Ele fala do nascimento de Jesus. E ele conta que a estrela, né, que os 3 reis magos seguiam, na verdade, esses 3 reis magos eram 3 espíritos já bastante luminosos, que sabiam que o profeta, o Messias, ia reencarnar. Então, eles tinham um desejo profundo de visitar o Cristo quando ele, né, reencarnasse. E a estrela, então, é formada, na verdade, por um grupo de arcanjos que vai guiando eles até Jesus. Mas eles viam apenas uma luz, né? Então fica conhecida a estrela em si, né? Então o que é importante? Nós entendermos quem é Jesus, o significado o que é um espírito crístico, né? Porque Jesus é um espírito crístico. O que é um espírito crístico? É um espírito que já chegou naquele patamar de arcanjo, que já está numa condição evolutiva muito superior. Jesus é o governador do planeta Terra. Mais do que isso, nos conta Emmanuel, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, que eu citei agora há pouco, que o mestre recebeu da parte de Deus um bloco, um pedacinho do Sol, e foi talhando a Terra com engenheiros e arquitetos para moldar a Terra para ela poder receber os espíritos em evolução. Então, quando a gente começa a entender um pouco dessa história, a gente entende assim, que Jesus construiu a Terra para receber o Espírito em evolução, abraçou os espíritos que aqui estiveram, abraçou espíritos de outros planetas em exílio, e quando os espíritos aqui recebidos tinham a mínima condição de entender a Constituição Divina, ele desceu pessoalmente para nos trazer o Evangelho, falando as lições em forma de parábolas e as vivenciando, de tal forma que ele sacrificou o próprio corpo para que nós entendêssemos as lições da imortalidade da alma, o quanto ele é capaz de nos amar. Joana de Ângeles diz no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que Jesus é o maior amor platônico que já existiu. Então, compreender esse processo como um todo, entender isto, é importante que a gente faça essa conexão com Cristo ao longo do processo. Entramos em o ideal é que a gente fizesse isso todo dia. Mas tu faz? Pelo menos o Natal está perto, né? O que significou a vinda do governador do planeta Terra até nós? O que foi que ele quis nos trazer? Por que foi tão importante? O que ele quis dizer quando ele disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Então essas mensagens nós precisamos começar a refletir, né? Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Eu sei quando eu falo isso, inclusive todo mundo levanta a mão. Vinde a mim, eu mestre, eu estou aflito e sobrecarregado. Eu estou aqui aflito e sobrecarregado, né? Todos nós estamos sempre aflitos e sobrecarregados. Então quando ele fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é imprescindível que nós entendamos que Jesus, ele não é igual aos nossos políticos, que fazem um monte de promessa que não vão cumprir, né? Não, mestre, cumpre suas promessas. Ele é um governador justo, amoroso, querido, humilde. Quando ele diz: vinde a mim que eu vos aliviarei, nós temos que ter esse conceito gravado em nós. Então nós estamos num momento difícil, conforme você citou, num grande teste de fé, de transformação, de repensar. Veja só, nesse momento de pandemia, tudo o que a gente espera, eu me incluo nisso, vejam bem, é que a pandemia passe e a gente possa voltar exatamente à vida que nós levávamos. Não é a primeira pandemia que nós vivenciamos na Terra. Na época de Kardec, por exemplo, houve uma pandemia. No início do século XX, houve uma pandemia. Então, nós vamos vivenciar esses processos. Mas é muito importante que quando esses choques acontecem, nós pensemos assim: olha, todos nós corremos o risco de ficar doentes e até de desencarnar, né? Eu me lembro de um vídeo, vou citar aqui uma situação à parte dos amigos do bem, né? Que eles fazem muitos vídeos engraçados falando de espiritismo e tal, e um dos vídeos eles falam: olha, parece que a situação aí está meio aleatória, até os espíritas estão desencarnando, né? Então, realmente, todos nós corremos riscos. Os Amigos da Luz, você tá falando? Amigos da Luz, desculpa, eu confundo. O Amigos da Luz, tem um vídeo muito engraçado. É muito bom. E ele falando justamente: olha, eu não estou aqui para interferir em nada, mas se eu puder votar em mim, me deixa por aqui pouco. Parece que é meio aleatória a coisa. Eu dei muita risada, mas a verdade é que todos nós vamos desencarnar um dia e nós não sabemos esse planejamento. Se nós formos desencarnar, de que maneira nós queremos retornar ao plano espiritual numa situação como essa? Se nós formos ficar encarnados, como nós queremos estar após a pandemia numa situação como essa? De que forma? Qual a lição? De que maneira nós vamos trazer todas as lições do Cristo e as lições da doutrina espírita sobre transição, sobre regeneração, após a pandemia? Então, na verdade, como nos diz a doutrina espírita, não importa a dificuldade, importa como nós vamos passar pela dificuldade e como vamos sair desta dificuldade. Então, este mês de dezembro, por exemplo, é um mês para nós trazermos o Evangelho. Isso é trazer Jesus, né? No Natal, é fazer um Evangelho. A família não está reunida, seja por videoconferência, seja reunida realmente. Vamos abrir o Evangelho, fazer o Evangelho lá e agradecer a Jesus por ter estado entre nós, ter nos trazido o Evangelho, pela paciência, o amor e a persistência conosco. Porque se tem uma coisa que a doutrina espírita nos ensina, o Novo Testamento nos ensina, a própria vivência do Cristo nos ensina, por exemplo, a vivência que ele apresenta com Zaqueu, que está descrita no Evangelho, que realmente foi um espírito, que era um cobrador de impostos, né? Que o convida para ir à casa dele. Jesus vai até a casa dele, ele está arrependido dos equívocos cometidos e diz para Jesus que ele vai se regenerar. Então o mestre diz a ele que a salvação entrou naquela casa, né? A parábola do filho pródigo. Então é imprescindível que nós tenhamos isso claro para nós. Olha, nossa dificuldade em lidar com as leis divinas, nossas imperfeições, nossa dificuldade em não julgar até nós mesmos, nossa falta de caridade com o próximo e conosco mesmo, muitas vezes fecha para nós a porta de termos o auxílio do Cristo, mas Jesus nunca nos julga. Ele está aqui sempre para nos ajudar, ele é sempre amoroso, desde que nos mostramos arrependidos. Não é que quando a gente não está arrependido, Jesus não vai nos ajudar, é que quando a gente não está arrependido, ele não tem abertura para chegar em nós. Mas quando a gente se arrepende, quando vem aquele sentimento: não devia ter feito isso, me perdoa, Senhor, me perdoa, mãos luminosas vão se estender para nos ajudar, incontáveis mensageiros de luz vão nos ajudar. Olha, você veja, todos esses, a gente vai no centro espírita, agora a gente vai virtualmente, né? A gente pede ajuda, e a gente sabe que vai ser ajudado. Sabe por quê? Porque espíritos, muitas vezes, bastante luminosos, que nem precisavam estar aqui, muitos deles não precisavam mais estar aqui, estão aqui só, exclusivamente, para nos ajudar. Então, quando a gente vai e pede, nós vamos ser ajudados. É importante no Natal, no mês de dezembro, nós iniciarmos o dia com gratidão. Hoje em dia, ele comemorar o seu aniversário, Jesus. Gratidão.
Obrigado, esta gratidão nos abre caminho à prece em família, gratidão por estarmos ali em família, por estarmos comemorando o Natal, a gratidão pela oportunidade de fazer o bem, fazer a caridade, porque, sinceramente, nós levaríamos muito mais tempo para entender a caridade se Jesus não tivesse vindo para nos falar da caridade, né? Exatamente. Nossa, Sandra, que explicação perfeita. E só para complementar isso que você está falando, eu me lembrei dessa parte, assim, dessa questão da energia do Natal, né? Principalmente do mês do Natal. Se eu não me engano, no livro Nosso Lar, o André Luiz, não sei quem fala para ele, agora eu não lembro, que as energias de quando você está, por exemplo, enfeitando a sua casa, o pinheirinho, ou a energia que você está colocando naquele presente, por mais que seja um presente comprado para alguém, mas essa energia de amor que você está doando, ou mesmo nas ações de caridade, de fato, né, de solidariedade desse momento, são levadas para o plano espiritual para ajudar em curas, né? Para ajudar em processos planetários, inclusive para alavancar o que não foi feito o ano todo, em termos de energia, né? Porque é como se o mundo passasse por um detox, onde a energia negativa, os pensamentos negativos, o ódio, desse uma leve cessada ou uma diminuída. E aí a espiritualidade consegue agir melhor. E aí, hoje, olha que coisa maravilhosa, que coincidência. Uma amiga me passou um trechinho do livro da Joana, Vidas Vazias, para a gente colocar no nosso catálogo. E veio lá para o grupo do MOV, todo mundo adorou. E eu queria ler, porque faz todo sentido com isso. Ela diz assim, é um livro de mensagem da Joana, né? É por essas razões que o Natal é o momento em que se tece a túnica nupcial da humanidade para a grandiosa união com ele. Utiliza-te das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde tens jorneado. Modificar o comportamento para melhor, ao embalo de sua voz cariciosa, e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é a vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais na condição de irmãos sob a fatalidade do bem. Olha que maravilha! Maravilhoso. Adoro Joana de Anjos, né? Então, sou suspeita para falar. Tudo. Você já conhecia esse texto ou não? Esse texto não. Não li o livro, mas conheço o livro, né? Eu tenho tanto livro para ler. Esse é um deles. Vou colocá-lo na Verdade. frente. Sim, mas, nossa, a Joana sempre trazendo esse aspecto vibracional, psicológico, da nossa Sim, psique, o que isso está influenciando. Nossa, acho que tem tudo a ver. Com tudo que a gente está falando aqui, sabe? E exatamente. principalmente a parte de ser humano, animais e vegetais na condição de irmãos, todos juntos nesse momento, né? Sim. E eu acho que é justamente esse o gancho para a gente talvez começar a falar aqui do que nos cabe dentro do MOV, né? Claro que tudo que foi dito aqui é imprescindível de importante, mas uma coisa assim que, nossa, assim, minha mãe às vezes ela tem que olhar para mim sério e falar assim, me fuzilar com os olhos para eu não perder a calma no Natal e não sair discursando o quanto é contraditório para mim você falar de amor e solidariedade na mesa do Natal, cheia de bicho morto na mesa. E, sério, isso assim, eu amo minha família. Amo, meu Deus. Eu tenho minha avó de 95 anos. 95 anos. Eu tenho um avô postiço de 99. E, assim, todo mundo da família é super unido e tal. E assim, eu faço minha parte. Todo ano eu levo pelo menos uns 4 pratos, assim, veganos. Levo salpicão, levo assim. E já para ajudar, por exemplo, tem muitos primos meus que são vegetarianos, eu tenho um priminho que tem alergia à caseína, então todo ano é tão bonitinho, ele espera eu trazer a comidinha porque ele vai poder comer, sabe? Então tem essa graça, assim, essa coisa que eu comecei a perceber ao longo dos anos, em vez de eu ficar me estressando, né, eu acho que o importante é celebrar, como você falou, né, essa data, da maneira que for, mesmo que a minha família seja super diferente e ninguém vai querer, obviamente, sentar para fazer evangelho, isso não dá. Esse ano talvez dê, porque vai ser aqui em casa, então a gente vai fazer com certeza, mas na casa da minha tia não daria. Mas eu acho que é esse momento, assim, de, poxa,
você mostrar para a pessoa que tem um alimento ali que não teve crueldade nenhuma e que é muito saboroso e é muito maravilhoso e você não percebe diferença muitas vezes, eu acho que já gera um pouquinho de abertura, sabe, para esse tema surgir naturalmente e a gente conseguir falar sobre isso de uma maneira não violenta, com compaixão, para que talvez no próximo ano, e é tão engraçado isso, mais pessoas tenham se tornado vegetarianas, que é o que tem acontecido na minha família. Todo ano aparece um vegetariano novo, sabe? Não sei se é por influência minha ou não, mas é como se fosse talvez uma sementinha pequenininha que a gente coloca ali e que vai florescendo ao longo do ano e que no outro ano já tem uma muda, já tem alguma coisinha ali, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente, né, é dessa área da veterinária, como que é nessa época do ano a produção dos perus, do Chester, né, que ninguém sabe o que é um Chester, mas a gente pode tentar explicar, porque a gente também não sabe direito. O que é o tender, o que é esses pratos típicos do Natal e o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Com a celebração do Natal, com o próprio presépio. O que você pensa disso tudo, Sandra? Olha, eu vou resumir bem claramente. As pessoas. É porque assim, existe um trabalho no mundo, e apesar da persistência deste trabalho, a mensagem de amor aos animais, ela vem rompendo esse processo e o número de veganos vem crescendo, o número de vegetarianos vem crescendo, porque mesmo com todo o trabalho das grandes empresas, do marketing pesado, da mensagem subliminar, a bem da verdade, nós somos dotados de compaixão. E à medida que nós somos dotados de compaixão, quando se revela para muitos de nós, na verdade para todos nós, o que ocorre com os animais e o que ocorre no Natal também, não deixa de ser diferente, na verdade é um reflexo do que vem acontecendo no ano, né, com os animais. Ou a pessoa fica tão incomodada que ela briga conosco, né, porque veja, se não incomodasse, ninguém brigava, né, a gente discute porque aquilo incomoda, né. Ou ela começa a pensar no processo de mudança. Então, eu hoje encontrei uma amiga veterinária, você falou de veterinária, me lembrei, né? E ela se tornou vegetariana este ano, né? Está passo a passo, devagarinho, caminhando para o veganismo, né? E ela disse para mim hoje, olha, depois que eu me tornei vegetariana, eu tenho visto as coisas de uma maneira diferente. Até a medicina veterinária eu estou vendo de uma maneira diferente. Então, na verdade, os animais, inclusive os animais que são abatidos agora no final do ano, Chester, Peru, tem um processo de engorda acelerado, uma genética trabalhada. Então, esses animais muitas vezes têm fratura espontânea pelo excesso de peso, pelo peito muito pesado e assim por diante, né? Tirando toda a estrutura da criação, do abate, o sofrimento assim impensável. Nos é muito difícil de pensar no quanto esses animais sofrem. Para mim é muito difícil, para você também é muito difícil. Está ouvindo você falando da família, por exemplo? O caminho ideal é esse que você faz. E eu vou dizer o que eu faço, mas o caminho ideal é este caminho. Eu lembro da minha mãe se tornou vegana com 78 anos, depois que entrou para a Seama, né? Então ela fazia ceia de Natal e punha a ceia de Natal dela lá vegana, acabou, né? E aí quem quisesse trazer outras coisas, né? E era uma das cozinheiras da Seama, inclusive, né? Muitas das receitas da Seama vêm dela. E então, e ela conseguiu pelo menos ir trazendo um pouco dessa mensagem, né? Eu atualmente, de uns 2, 3 anos para cá, eu não consigo mais me sentar à mesa e ver os animais. Eu tenho vontade de chorar. E aí fica pior. Primeiro que eu não falei nada, eu tenho vontade de chorar, né? Porque eu olho aquela situação, principalmente quando coloca um animal inteiro, por exemplo, um frango, né? Ou um pedaço de pernil que vem a perna, tudo. Eu olho aquilo e eu sinto como se fosse meu filho que estiver. Eu realmente sinto, como se os animais fossem meus filhos. Então, como se fosse meu filho que estivesse naquela situação. E aí eu tenho vontade de chorar, né? Então, o que eu tenho feito? Eu vou depois do almoço, porque para não deixar de confraternizar, etc., para estar com a família, mas para não estar naquele momento, porque senão fica terrível. Porque aí fico eu chorando, eles me olhando como se eu fosse uma louca, né? Porque eles não compartilham comigo disso. Todo mundo já sabe, todo mundo sabe da minha vivência, todos sabem da Seama, todos sabem da mensagem que a gente transmite. Então, assim,
por conta disso, eu acabo fazendo um caminho para não entrar em conflito com a família. Mas isso é uma posição que eu encontrei meio termo para não chorar na mesa, quando eu vejo aquilo na mesa. Né? Então, agora, trazendo esse contexto para o Natal em si, justamente isso é cultural. Nós comemos carne, é cultural. E a ceia de Natal é cultural. Então, a nossa bisavó fazia desse jeito, a nossa avó fazia desse jeito, e alguém da nossa família, seja dessa geração, a nossa mãe, a nossa tia, cozinha para a família inteira desse jeito. Né? Eu queria saber o seguinte, será que a minha internet está falhando ou é a sua aí, na... Às vezes a voz não falha, mas você fica rodando. Você também. Aí eu não sei se é a minha ou a sua, mas tudo bem. Hum. Tá tudo Fala aí, certo. pessoal, para quem que tá cortando para vocês, né? Porque acho que quem Quem que assiste consegue saber. consegue saber, Mas assim, justamente. a voz tá tranquila, Tá eu tô indo. escutando tudo. Tá Então tá indo, bom. aham. Então vamos continuar. Tá. Agora, na verdade, o Natal e é um reflexo que nós precisamos ter em relação a isso, aí falando dos animais, né? E eu acho mesmo que o Natal e o Ano Novo são uma oportunidade que os animais, que nós temos de repensar, inclusive a nossa relação com os animais, trazendo essa mensagem de Joana de Ângeles, as mensagens que nós temos visto, né? Então, eu sempre imagino no Natal, a gente vai sentar, vai fazer o Evangelho, nós vamos trazer a essência do Cristo para nós, né? Então, quando nós fazemos o Evangelho, nós desejamos no fundo do coração que o Mestre esteja conosco, né? Então, vamos imaginar que nós tenhamos lá a nossa mesa, com os pratos, né? Com os animais lá esquartejados, que enfim é isso que acontece, né? Ninguém pensa nisso. Eu veja bem, não estou aqui para condenar ninguém, porque eu cresci numa família que também era assim, né? A nossa mesa de Natal também era assim. Eu sou vegana há 16 anos, eu não era antes, e assim, então foram conceitos que vieram, né? Que foram alertas que foram se abrindo para nós, véus que foram retirados, né? Então, com o tempo, nós vamos. Eu fico imaginando que nós estamos lá fazendo o evangelho de olhinho fechado, a família toda rezando e tal. Abrimos os olhos, imaginemos que alguém bate a nossa porta. E aí nós abrimos a porta. Imagine que é Jesus. Né? E ele diga: eu vim para me sentar com vocês à mesa. Como seria a nossa reação ao pensar na nossa mesa e dizer assim para Jesus: Mestre, aqui está as tuas lições de amor. Nós acabamos de estudar o seu evangelho, estamos comemorando as suas lições de amor ao próximo, e esta mesa é para a comemoração do seu aniversário. Então, imaginemos só, será que nós teríamos coragem de dizer para Jesus: Senhor, aqui está o amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Será que nós teríamos coragem de dizer ao mestre: Mestre, olha, esta mesa cheia de sangue, cheia de dor, cheia de sofrimento, cheia de cadáveres, esta mesa que, se nós pudéssemos colocar som, teria lágrimas, teria tristeza, teria desespero, teria mães separadas de filhos, teria animais que se ajoelharam no abate, teria sangue escorrendo. Será que, se realmente, sob o aspecto espiritual, nós pudéssemos ver tudo aquilo que ficou derramado naquele alimento, nós teríamos coragem de dizer ao Mestre que nós estaremos comemorando o aniversário dele, né? Nós teríamos coragem de levar o Mestre num abatedouro e dizer: olha, Senhor, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo aqui? Eu sinto muito, mas a minha vida é prioridade. Então esta é a minha forma de amar os animais que tu me confiastes, né? Então, quando nós pensamos em todos esses aspectos, imediatamente a gente já não queria que Jesus nos visitasse. Imagina, como que eu vou justificar para o Mestre isso, né? Ou então, que deixemos a nossa casa, primeiro a nossa casa externa, a nossa mesa em onde estão os alimentos, digna do aniversariante, digna do amor, da compaixão, da fraternidade, da esperança, da fé, da coragem de exercer os mandamentos do Cristo, da coragem de vivenciar a doutrina espírita com suas lições de amor, da coragem de vivenciar a compaixão, para depois nós então estarmos com a nossa casa interna preparada, para assim receber o Cristo em seu aniversário. O Mestre sacrificou a própria vida em
sabe, para nós, para que deixasse essa mensagem de amor à terra. Então é imprescindível que nós sejamos capazes de purificar o máximo que nós pudermos a nossa alma, livrarmos o nosso coração do sentimento de ter causado sofrimento e crueldade para tantos, para receber o Mestre em nosso lar e em nosso coração, porque é isso que nós estamos fazendo no Natal, né? Nós estamos recebendo Jesus no Natal, para que ele encontre, então, nosso coração mais puro, mais limpo possível e a mesa mais farta possível. Porque, olha, realmente, antigamente o Natal era um momento em que a Terra se renovava, mas houve uma piora tão grande após a Segunda Guerra Mundial, da exploração dos animais, pós essa descrição, por exemplo, do André Luiz, que foi antes da Segunda Guerra Mundial, uma intensidade tão drástica da maneira como nós lidamos com os animais. Isso vem piorando tanto ano a ano, com a industrialização das fazendas, com a mecanização da maneira como nós vemos os animais, que passaram a ser um produto. A vibração da Terra passou a ser tão pesada que mesmo com tudo que nós conseguimos elevar o planeta na época de Natal, nós temos uma densidade justamente que contrapõe essa situação na época de Natal, pela quantidade de assassinatos que nós promovemos para comemorar o aniversário de Jesus, pela quantidade de sangue que nós derramamos para comemorar o aniversário de Jesus, por quantas criaturas nós fazemos chorar, desesperados, implorando ajuda para comemorar o aniversário de Jesus. Justamente Jesus, que quando nós estamos desesperados e implorando ajuda, ele manda seus mensageiros do amor para nos ajudar. Então, é muito importante, esse reflexo é importante. É claro, nós não vamos ser chatos, ficar fazendo longo discurso para as pessoas no Natal, porque assim, isso vai fazer com que as pessoas não nos ouçam. Mas é imprescindível que o máximo que nós pudermos, e é isso que esse trabalho que você está fazendo agora venha fazer, que vocês estão começando com o MOVE agora, nós possamos transmitir essa mensagem, seja em nossos atos, em nossas palavras, né, naquilo que nós, em palestras, em livros, para que realmente o Mestre encontre nos lares as casas abertas, né? Para que ele não chore conosco na mesa, ao invés de sorrir conosco, porque nós finalmente entendemos as lições de amor que ele nos ensinou. Sandra, eu assim, não tenho palavras, eu estou procurando aqui o capítulo 4 do Missionários da Luz, porque assim, tudo isso que você está falando, gente, é de uma lucidez, como falaram aqui já, sabe? De um esclarecimento do óbvio tão grande. Teve assim, momentos que eu estava muito emocionada quando você falou de Jesus entrar no nosso lar e a gente ofertar isso. E assim, não só no dia do Natal, principalmente no dia do Natal, mas todos os dias, todos os segundos, nós estamos matando, assassinando seres sencientes, seres que têm o mesmo nível de consciência da dor, do sofrimento, da angústia, do medo, da sede, da fome, do prazer, da alegria. E assim, só um dado, né, não sei como é que é no Natal, mas assim, a média do dia, assim, por segundo no Brasil, é um boi, um porco e 196 aves, entre perus e frangos, né, por segundo, só no Brasil. Então, assim, é o maior genocídio que nós estamos cometendo diariamente, a cada segundo, e ofertando essa energia para Jesus, né? A gente está fazendo aquilo que nos foi confiado, digamos assim. Na verdade, a gente está fazendo o contrário do que... Você entendeu? Os animais foram confiados a nós, e o que nós estamos fazendo com eles, né? Com todos eles, não só para aqueles que convivem dentro do nosso lar, mas para todos eles. E isso me lembrou muito no capítulo 4, por isso que eu queria tentar achar aqui. Porque assim, o capítulo 4 do Missionários da Luz... Achei. O capítulo 4 do Missionários da Luz, só para contextualizar, o Alexandre, que é o mentor do trabalho do André Luiz, leva ele até uma casa de uma família religiosa durante um jantar. E no jantar, eles estão com uma mesa farta de animais mortos. Estão ali, fizeram a prece antes de comer e começaram a comer. E aí eles começam a observar em volta daquela mesa aquelas energias, assim, como se literalmente as pessoas estivessem sugando, vampirizando, né, aqueles animais, aquela energia dos animais que estavam ali. E eu não me recordo em que momento, mas o Alexandre ele explica com outras palavras, que não dá para ler aqui, né, mas ele explica que
essa família religiosa, que passa por alguns problemas como todo mundo, não conseguia resolver completamente parte dos seus problemas, ou seja, atingir uma conexão com o plano espiritual para conseguir ter a resiliência necessária para passar por aquelas dificuldades, porque estavam se alimentando da dor e do sofrimento. Aquelas energias que eles estavam ali vampirizando dos animais estavam bloqueando parte dessa conexão, mesmo numa família religiosa. Agora você veja, no Natal, que é um momento onde a gente está buscando essa conexão, que é um dia simbólico, né? Como você falou, a gente deveria fazer isso todos os dias, mas se no Natal a gente já tem esse propósito de ter essa conexão, o quanto ela não fica dificultada com essa cultura da alimentação, nesse sentido. E aí, o André Luiz, ele fica perturbado com aquela visão, né? E Sim. o Alexandre fala, mas por que tanta estranheza? Nós outros, quando na esfera da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves, a pretexto de buscar os recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis, sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contente de matar os pobres seres que pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. Estava falando, né, que os perus e os chesters, né, eles passam por um processo de engorda muito mais rápido do que normalmente se teria, justamente pela demanda que o Natal exige, né? Então a gente já está provocando essas moléstias que não são naturais para o nosso requinte. O que mais que ele fala? Se você quiser Tem, comentando, pode ficar à tem uma vontade. parte do texto que ele fala, uma das partes. Eu me tornei primeiro vegetariana é, lendo Missionários da Luz. Depois Olha vegana. que legal. Quando eu li Missionários da Luz, eu falei, não posso continuar. Foi um alerta, mas foi um choque. E é um choque que todos nós passamos, porque quando isso adentra nosso coração, a gente pensa, mas como foi que eu não percebi? O que foi que eu fiz até agora? Aí vem um remorso, uma dor, e a gente não queria ter participado disso, na verdade, né? Sim. Mas tem uma colocação que ele faz, que é bastante. Duas colocações que ele faz nesse capítulo, que são bastante impactantes. Uma delas, ele fala assim, ó, temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam. Essa é uma colocação que é extremamente chocante quando ele fala isso, e para nós é chocante, porque você não se entende nessa situação. Claro que ele está nos colocando como vampiros, porque quando nós comemos carne, nós nos alimentamos da energia vital dos animais que está presente na carne, e isso é uma coisa que um vampiro, do ponto de vista espiritual, justamente faz. E a colocação que me fez me tornar vegetariana e me fez pensar depois me tornar vegana é uma colocação que ele fala assim: os animais selvagens fogem ao homem de qualquer constituição, mas os animais domésticos, por confiarem em nós, se submetem ao cutelo no matadouro, muitas vezes entre lágrimas de aflição, incapazes Achei de aqui. discernir onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Então, Posso quando ele ler, Sandra? fala Eu achei o isso, termo aqui. pode ler, Posso ler o trechinho? Ele fala assim: pode. os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo do matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. É uma frase que, menina, corta o Então, coração. mas lá na frente ele fala uma coisa importante que é o que nos acalenta a alma, né? Tempos É, virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado, né? Então, sim. veja, todo este processo que nós vivemos hoje, todo o trabalho de marketing, os trabalhos das faculdades, é feito todo não é só marketing,
todo um processo para que nós não vejamos o que ocorre com os animais, né? No entanto, o trabalho contrário, o trabalho no bem, ele tem uma ação muito mais forte do que o trabalho no mal, né? No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala sobre o pensamento. E lá ele fala, por exemplo, que nós temos uma coisa que é óbvia, por exemplo, nós temos ondas de pensamento, né? O pensamento no mal são ondas largas e lentas. Então, vou fazer um exemplo aqui para entender. São largas e lentas. E tem uma duração mais curta e se alastram a uma velocidade menor. O pensamento no bem são ondas curtas e mais rápidas. Tem uma duração maior e tem uma velocidade mais rápida. Isso significa que as nossas ações no bem, o trabalho de conscientização, a força da palavra, a representação em nome dos animais, tem uma duração maior e se alastra de maneira mais rápida, né? E isso é importante que nós tenhamos isso dentro de nós, né? É imprescindível que neste mês de dezembro e no Natal, nós que amamos os animais, e a gente sofre pelo que ocorre, a gente chora pelo que ocorre, o processo de evidência, eu como um espírito muito devedor, com muitos resgates, tem muitas mediunidades. A gente estudando a doutrina espírita, a gente sabe que quanto mais mediunidade, mais devedor o espírito. Salvo os missionários como Chico, não é meu caso, que convive comigo sabe disso, nós somos muito devedores e por isso temos muita mediunidade. Então, quando lá dentro no supermercado, felizmente, na maioria das vezes, a evidência não surge para mim. Mas algumas vezes ela surge. E uma das coisas mais fortes que eu já vi é escorrendo, por exemplo, daquelas chesters normalmente, ficam naqueles freezers horizontais, assim, né? Dos grandes hipermercados. E quantas vezes eu já cheguei a ver 2, 3 vezes escorrendo aquela energia negra desses freezers, fica tudo tomado de negro, chão, que é a energia contida do sofrimento e da vampirização, né? Quantas vezes eu não vejo chegando no açougue, dou de cara com aquele caminhão, infelizmente carregando carne, que eu nem não presto atenção no que é, não desvio, e vejo vários espíritos ali colados, vampirizando aquela carne, sabe? Então, tudo isso, quando a gente compra, você não está vendo isso, mas você está levando para casa, e você está ingerindo aquilo, né? E os animais estão sofrendo com esse processo. Então, a gente acaba entrando num círculo de sofrimento em que nós não percebemos, nós somos inseridos automaticamente no inconsciente coletivo, nesse círculo de sofrimento em que a maioria das pessoas está inserida. Então, quando nós deixamos esse círculo, é um alívio. De repente é como se a gente tivesse mergulhado no lodo, a gente tira a cabeça e respira, porque você começa a respirar em outra esfera, mesmo nós estando dentro da Terra. Isso não significa, gente, que o vegano, por exemplo, é um espírito de luz que já vai ir para a regeneração. Não é verdade, tá? Quem dera fosse, porque você já tinha meu cantinho garantido. Mas não há dúvida nenhuma de que quando nós estamos, se nós pensarmos nos espíritos da luz, nas equipes espirituais superiores, no amor fraternal, se nós trouxermos este amor ao próximo que se derrama, se nós trouxermos as lições do Cristo que se derrama, não há dúvida nenhuma que esses espíritos não estão conectados ao sofrimento, à crueldade, à violência, à maldade, à vampirização, a larvas psíquicas. Eles estão conectados à fraternidade, solidariedade, luz, amor ao próximo. Então, quando nós participamos, ainda que indiretamente desse processo, nós estamos nos conectando às sombras, né, aos espíritos inferiores e adentrando uma densidade de sofrimento e de dor, né? Então, por tudo isso, e claro que eu vou falar sempre, primordialmente pelos animais, a decisão de não mais compactuar com este sofrimento é uma sábia decisão a favor de nosso processo de evolução. Então, para quem está nos ouvindo, muitos que estão nos ouvindo já são veganos, já são vegetarianos, né? E estão nos ouvindo porque é bom. Às vezes a gente se sente sozinho no mundo, né? E é muito bom quando a gente descobre que existem muitos veganos e muitos vegetarianos, muitos são espíritas, então muitos compactuam dessas mensagens de amor. Jesus é paciente, é benéfico, mas também nós estamos chegando num momento em que o planeta está passando para uma nova fase. Então, trazendo de novo aquilo que nós falamos das ondas de pensamento, confiemos, nós
e vocês que estão aí nos ouvindo, vocês do MOVE, nós da FEAMA, e nós todos pertencemos a uma egrégora de transformação da Terra. Nós não sabemos exatamente como isso acontece. Se a gente soubesse, nós éramos assim, aqueles espíritos de luz que coordenam o processo de transição. Né? Nós estamos aqui, nós somos assim, aqueles espíritos em resgate que estão aprendendo os processos. Mas a verdade é que nós estamos aqui conectados a toda uma esfera luminosa que trabalha a favor da transição, a todo um grupo de espíritos que trabalha a favor do encerramento da crueldade para com os animais. Sem o saber, nós estamos conectados, por exemplo, a Emmanuel, a André Luiz, a Joana de Ângeles, a Neio Lúcia, a Gabriel Delane, a todos eles que falaram e falam em nome dos animais, ao Espírito de Verdade. Olha, eu vou contar, nós somos aqui pequenininhos, somos um grãozinho de areia, eu, você um grãozinho de areia, outro um grãozinho de areia, não é verdade? Mas junto a gente faz um deserto. No entanto, nós aqui que nem entendemos direito como esses espíritos trabalham e pensam, estamos ligados ao coração deles, nós estamos ligados a esse trabalho, nós fazemos parte deste trabalho, mesmo fazendo uma pequena partícula, nós fazemos parte. Então, vamos aproveitar o Natal, nós que trabalhamos a favor dos animais, às vezes ficamos tão cansados. Cansados de vê-los sofrer, querendo que as coisas mudem rapidamente, cansados de vê-los chorar, cansados de ver toda a dor que se espalha. A gente cansa de ver todo o número, a gente cansa daqueles que não entendem, ainda riem nesse processo, porque a gente queria mesmo que tudo acontecesse de uma hora para outra. Mas olha, vamos confiar no Cristo, que também teve paciência conosco, que também esperou o nosso processo de despertar, que também nos resgatou e nos deu a oportunidade do trabalho que nós temos hoje. Confiar no amor dele, que ele sabe o que ele está fazendo. Confiar na promessa dele do processo de transformação. Confiar nas lições que estão na doutrina espírita, fazer a nossa parte. Quando ficar tudo muito difícil, vamos conversar com Jesus. Mestre, está difícil. Mestre, me ajuda. Mestre, me auxilia a ver. E vamos lembrar de suas promessas de amor, das promessas da regeneração e trabalhar, porque olha, se a gente ficar desanimado e a gente achar que está difícil e nós não confiarmos, nós acabamos não fazendo a nossa parte. E os animais realmente precisam da nossa voz. Eles precisam que nós expressemos o que eles sentem, eles precisam que nós expressemos que há uma necessidade de mudança. E essa mudança vai vir, eu tenho certeza absoluta. Essa mudança vai vir. Às vezes a gente fica tão triste que a gente tem dificuldade de resgatar aquela alegria de quando a gente começou, né, os trabalhos. E a gente, quando a gente começou, a gente era todo mundo empolgado, né? Isso é típico de espírito em resgate. A gente começa empolgado, aí as coisas não acontecem como a gente quer, a gente vai ficando desanimado, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de resgatar esta alegria, mas por mais difícil que seja para nós, é muito mais difícil para eles. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza pelas coisas que eu vejo dentro da doutrina, eu tenho certeza pelas coisas que a equipe espiritual da SEMA nos revela, eu tenho certeza das coisas, da intensidade de trabalho que eu vejo na SEMA, mesmo nessa época de pandemia, eu tenho certeza absoluta que os animais vão ficar livres. E talvez não demore tanto quanto nós pensamos. Mas para isso, haverá um grande movimento de dor para haver um despertar em relação a isso, como já vem acontecendo. Nós já vivemos epidemias de câncer, epidemia de obesidade, uma epidemia de AVCs, tudo isso está relacionado, muitas vezes, ao consumo de alimentos de origem animal. Então, é preciso que nós confiemos no Cristo, façamos a nossa parte. E, assim, nos lembremos, e é uma coisa que eu posso dizer a vocês com a mais absoluta certeza, mesmo quando tudo parece difícil, não foi nenhuma, nem duas, nem 10 vezes que nós vemos os animais agradecidos, sabe? Porque nós estamos trabalhando a favor deles. Se tem uma coisa que eu sei, eu vou contar a vocês, e muitos espíritas vão falar, mas de onde você tirou isso? Eu tirei isso do trabalho da SEAMA, eu tirei isso das coisas que nós vemos dentro da SEAMA, eu tirei isso do nosso colégio de médiuns, do que a equipe espiritual nos fala, e estou dividindo isso que acontece dentro do nosso trabalho para vocês, né? Que todo esse amor que nós emitimos pelos animais, quando nós os defendemos, as equipes espirituais superiores recolhem essa energia de defesa, essa energia de amor, essa energia de prece, essa energia de doação íntima, quando nós nos dedicamos a modificar o mundo e a modificar a nós mesmos, e transforma essa energia numa linguagem que os animais são capazes de entender, e espalha para que eles possam ouvir. Então eles sabem, na maneira deles de entender, que há pessoas que os amam e já fizeram um trabalho de transformação
porque os amam. Então, mesmo quando eles estão realmente sofrendo, nós ainda não conseguimos modificar isso. Mas esta mensagem que eu transmito, você transmite, quem está nos ouvindo transmite, muitos no mundo transmitem, muitos que não são nem espíritas, às vezes são até ateus, mas tem aquela força, aquela, meu Deus, tomara, né, que os animais saiam disso. Né? Tudo isso são pensamentos que são formatados numa egrégora e transformados numa linguagem que eles podem ouvir. Né? Eles realmente podem ouvir. Então, o trabalho que nós realizamos ele não é em vão. O que nós estamos fazendo não é em vão. E nós vamos conseguir este processo, sabe por quê? Porque o planeta está destinado a um momento que não haverá mais crueldade nem violência. Isso é marcado, está destinado. O momento que nós estamos vivendo, nós que defendemos animais, nós pensamos assim, olha, nós estamos vivendo um momento que as pessoas não decidirem se tornarem veganas, os animais vão sofrer eternamente. Não é esse o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que está sendo dada oportunidade por expansão de consciência para que as pessoas optem, conhecendo a verdade, se elas serão abolicionistas ou senhores de escravo. Porque o mundo vai libertar os animais, porque o governador do mundo é Jesus. Não somos homens. Jesus governa. Oh, quer ver um exemplo de que a gente não tem domínio de nada? A pandemia é um exemplo. A pandemia é um exemplo claro. Olha, a medicina se desenvolveu horrores no século XX. Veio uma pandemia, pronto. Tudo que a gente sabe, a gente não sabe. Então, a verdade é que Jesus continua à frente e o planeta caminha para a regeneração, então os animais vão ficar livres. Nosso papel é dar para as pessoas a oportunidade de decidir que caminho elas vão fazer. Se elas vão amar, se elas vão ter compaixão, fraternidade, se elas vão se unir ao Cristo, né, neste trabalho de transformação do planeta, ou se elas vão permanecer onde elas estão, para que em outro momento sejam despertadas de outra forma. Né? E os animais, eles vão ficar livres. Então isso é imprescindível que nós nos lembremos junto ao Cristo. E também nesse mês de dezembro, em meio a todas as dificuldades, em meio ao número de animais que sofrem, quantas pessoas este ano não se tornaram veganas, vegetarianas? Quantas mudaram? Né? Então também o mês de dezembro é agradecer por todo o trabalho que é realizado. Quanto o MOVE não cresceu? Muito! Quanto a SEAMA não cresceu? Muito, em meio à pandemia nós crescemos muito. Né? Então, tudo isso, nós não crescemos por nós, porque nós somos essas pessoas assim, essas pessoas comuns. Nós crescemos porque o mundo precisa da mensagem de amor, precisa ouvir Jesus, precisa ouvir as lições da doutrina espírita, precisa do Consolador prometido. Então, todos os trabalhos vinculados ao bem crescem, né? Crescem. Não tenha dúvida disso. Sandra, toda vez que a senhora com todo respeito, pisa neste local, eu me debulho em lágrimas. Eu sempre esqueço o papel. Ave Maria. Mulher, eu não sei nem assim. Acho que Deus vai retribuir tudo que o move, todo mundo que está assistindo, que está nessa atmosfera linda, poderia retribuir, assim. E com certeza, essa última mensagem, assim, que a Seama trouxe, né, através de você, com certeza, de que o nosso trabalho não é em vão. Nossa, isso é tão motivador. Porque a gente se sente tão impotente, e nós duas compartilhamos isso, né, principalmente nessa época, de você saber que aqueles seus irmãos, seres humanos, que você tanto ama, que você sabe que são pessoas boas, que são pessoas compassivas, né, o ano inteiro, não é só no Natal, mas que no Natal, talvez por uma certa alienação, a gente não sabe, né, ou ignorância, tá ali servindo de um irmão e não tem essa noção, como eu e você já tivemos, né, já não tivemos essa noção antes. Então, eu acho que isso só reforça a mensagem que esse ano a gente recebeu no final do nosso Congremov. Não sei se você chegou a ver isso, Sandra. A gente recebeu uma mensagem psicofônica no final do nosso Congremov. Tá lá no nosso YouTube, se você quiser ver. Eu posso te passar depois. Me passa uma mensagem aqui que eu quero linda. ver. Uma mensagem linda. E um dos trechos da mensagem dizia: acreditem nos homens. Orem pelos homens. Trabalhem pelos homens também. Não se esqueçam deles. E eu acho que é exatamente isso. A gente estava indo, não só o trabalho do MOVE, mas nós, pessoalmente, estávamos indo por um caminho de animais, de natureza, de levar para isso. Claro, sempre com a comunicação não violenta, mas não era o nosso foco. Hoje a gente já mudou isso. Hoje a gente entende que a gente precisa que a gente
estenda a nossa compaixão, o nosso carinho, o nosso amor e a resiliência também para os seres humanos, muito mais do que antes. Já tínhamos, mas agora está muito mais, sabe? Porque sem o auxílio dos seres humanos, os animais não vão sair dessa situação. Jesus precisa dos seres humanos atuando na matéria, contribuindo para que essa criação. E é o que você falou, né? Se todos nós somos grãozinhos de areia, juntos nós somos um deserto. E podemos fazer muito mais, né? Ou como gotinhas de água, viramos uma onda gigantesca, um tsunami de amor, né? Se nós estarmos dispostos a isso, a contaminar positivamente outros seres humanos para estar junto conosco, né? E enquanto isso ainda não é possível, que a maioria pense dessa maneira, que pelo menos a gente consiga trazer esse conforto aos animais, e sabendo agora a partir de você, né, que os animais compreendem e sentem essas energias que nós estamos fazendo por eles. Porque acho que é o peso, né? Ou a gente. É o copo meio vazio, meio cheio. Se a gente fica só vendo que o copo tá meio vazio, que é só ver os animais que continuam morrendo, é óbvio que a gente vai perder a esperança. Mas se a gente focar no copo que tá cheio, né? Daquilo que ainda tem, que é o amor, e o amor é tão tímido, né? Mas assim, ao mesmo tempo tão presente na vida de todos, eu acho que vai nos dar mais esperança e otimismo para continuar essa luta, com certeza. E olha só, a Naila complementou minha fala muito bem. A pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Eu já fiz uma peça de teatro com essa pergunta, é linda. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Quando a gente se unir, quando a nossa parte boa, aquilo que a gente faz de bom, se unir para reduzir também a nossa parte ruim e a dos outros também ruins, a do próximo, com certeza a gente vai ver uma regeneração acontecendo de fato, como já está acontecendo, mas acho que mais nítido, né? Menos tímido, uma coisa assim mais contagiante e eu acho que é mais evidente, digamos assim, principalmente no Natal. Eu queria ter lido todos os comentários que o pessoal fez agora. Teve gente, assim, falando coisas belíssimas, compartilhando experiências do Natal. Fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que participou. A gente teve até um recorde de participação, atingimos mais de 40 pessoas. Então, estamos muito felizes por isso. E como o tempo, a gente não tem um limite agora, né, de tempo certinho, mas vamos tentar manter 1 hora para a gente não se estender muito, tá bom? Então, Sandra, se você quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade e a gente passa para a nossa prece, tá bom? Eu queria pedir para aqueles que estão nos ouvindo, para que a gente possa expandir isso, né? Para que nós possamos realmente vivenciar um Natal como Jesus, né? Nós que defendemos os animais, que amamos os animais, nós precisamos muito do Evangelho. Sem o Evangelho, a gente se perde. Então, assim, a doutrina é a nossa sustentação para não acontecer isso. Porque senão realmente a gente fica cansado. A gente precisa do Evangelho, né? E a gente precisa do Evangelho porque muitas vezes nós, volto a dizer, nós não somos espíritos luminosos. Então a gente tem vontade de bater nas pessoas, a gente tem vontade de ser violento. Porque a gente vê as pessoas não compreendendo e a gente fica muito bravo, né? Então, assim, o Evangelho, nós não somos praticantes do Evangelho, o que nós somos é estudiosos do Evangelho e ele é o nosso freio ainda, ele é a nossa disciplina, os exemplos de Jesus são o nosso caminho, né? Então, eu vou começar com o primeiro e o último parágrafo, vou encerrar minha fala com o primeiro e último parágrafo da oração da Sema, que eu já cheguei a falar um pouco dela para você. Então, a primeira psicografia que nós recebemos, lá em 2006, que ela fala assim, o primeiro parágrafo diz assim: envolvidos em teu amor e em tua bondade infinitos, Senhor, buscamos nas luzes do teu evangelho os caminhos na direção dos compromissos que assumimos na espiritualidade maior. O segundo diz assim, embora tímidos filhos perdidos em nossas imperfeições, recebemos de ti o aval, no intuito de servir, no auxílio da evolução de nossos irmãos animais. E o último parágrafo diz que a cada passo nosso se siga um passo teu. E todos nós, num só coração, num só pensamento, formemos um único corpo, uma única alma,
com o propósito de amar e servir. Então, eu queria encerrar com isso para que essa oração fique dentro do nosso coração. Porque nós vamos discordar, vamos ter dificuldade, vamos brigar com a humanidade, às vezes vamos brigar até entre nós. Mas quando nos lembrarmos do Evangelho, quando nós nos lembrarmos das lições do Mestre, do aval que Jesus nos deu, confiando a nós a intermediação de parte deste processo, mesmo que seja um pouquinho, a gente recua, porque nós temos um compromisso, em primeiro lugar com Jesus, em segundo lugar com os animais. Então, as nossas dificuldades elas não importam. Importa realmente o projeto do Cristo e a necessidade dos animais. Perfeito. E só para saber, isso é a nossa prece de encerramento ou você ainda vai querer fazer mais uma? Posso fazer uma prece. Se você quiser que seja essa, pode ser essa também. Você quer uma prece? Adoro prece. Prece nunca é demais. Prece da Sandra é muito boa. Ah, quem me Sou dera. fã. Eu sempre vou falar isso, Sandra. Já Eu acostume-se. sei, eu já desisti. Obrigada, viu, querida? Obrigado a vocês. Eu queria agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Então vamos à prece. Mestre Jesus, sabemos, Senhor, que nos conhece intimamente. Conhece o nosso desejo de mudar o mundo. Conhece nossas dificuldades em mudar a nós mesmos. Conhece o nosso desejo de vermos os animais livres. E conhece nossa dificuldade de libertar nós mesmos. No entanto, Senhor, sabemos que nunca desiste de nós. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos proporcionado, tuas lições de amor, a tua presença na terra, a lição de humildade, o Consolador prometido, a oportunidade de traçarmos contigo a nossa própria estrada de evolução. Se pudermos, Senhor, fazer um apelo ao teu coração compassivo, pedimos, Mestre, leve até os animais nossa mensagem de amor. Diga a eles que nós os amamos. Diga que trabalhamos por eles. Diga que choramos com eles. Diga que levantamos com eles, caímos com eles, lutamos com eles. Mesmo dentro de nossas imperfeições, nós nos colocamos, Senhor, como pais e mães, para que eles possam encontrar a liberdade e a paz. Agradecidos, Mestre, pela oportunidade de nos reunirmos, encerramos este bate-papo de hoje. Assim seja. Sim, Graças a Deus. graças a Deus. Então, nossa, muita paz, muita gratidão, Sandra, mais uma vez, por esse encontro maravilhoso e por tudo que você representa, pela Seama. Muito obrigada. Eu queria ter tido a oportunidade, acabou não dando tempo de perguntar como é que está a Seama nessa época do ano, né? Mais movimentada, talvez. Mas, enfim, acho que não sei se dá tempo. Se quiser comentar também, fica à vontade. A SEMA está com muita coisa, né? Nós estamos mantendo os atendimentos em todos os dias normais, mas tudo à distância. E com isso vem crescendo grande, muito, né? A SEMA vem se tornando cada vez maior. Temos os podcasts, quem quiser ouvir nas plataformas de podcast, o Fala Animal, uma revista digital que eu já havia contado, né? Pode baixar lá no Play Store, tem todo mês um número. E os voluntários trabalhando incansavelmente para o auxílio, para a expansão da SEMA, para a conscientização das pessoas e para o tratamento espiritual dos animais. Perfeito. E que seja muito abençoado nessa época do ano, né, com tantos animais passando por esse tormento, que possam receber um pouquinho dessa energia maravilhosa que a SEAMA emana, e de tudo aquilo que nós falamos, né, de todos aqueles que amam e protegem os animais, também fazem parte dessa corrente de luz e de amor. Sem Tá dúvida bom? nenhuma. Obrigado. Obrigada a todo mundo que esteve presente nessa noite e que todos nós tenhamos uma noite maravilhosa, uma semana espetacular e um Natal abençoado, repleto de amor e carinho e ao lado do nosso Mestre Jesus, como sempre.
Obrigada, Sandra. Fica com Deus, Obrigado, viu? beijo. Até mais. Tchau, gente. Beijão.